Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Miqueias. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. No vídeo passado, nós vimos o primeiro e o segundo capítulo, falando sobre o juízo das capitais dos reinos do norte e do sul, Israel e Judá, e vimos também a repreensão, as reações em outras localidades. No capítulo 2, nós falamos sobre o ambiente após as reformas, segundo a visão de Miqueias. Hoje, então, nós vamos falar a respeito do capítulo 3, ou seja, a repreensão do Senhor aos chefes, àqueles chamados príncipes que nós vimos no vídeo passado, e aos profetas. Contra os príncipes e os chefes, é preciso entender que chefe aqui tem o sentido de juiz, ou seja, eram aqueles que decidiam os casos, os conflitos que existiam entre uma e outra pessoa ou entre um grupo de pessoas. Ora, para fazer isso, eles precisavam ter um profundo conhecimento da lei. Eles também tinham que estabelecer as corretas relações entre os homens. Ora, isso só seria possível se eles soubessem a lei e aplicassem a lei corretamente. Então, eles deveriam ser contra a violência social, contra a opressão, contra tudo aquilo que o profeta agora está denunciando como instrumento da voz de Deus, né? Eles deveriam saber, mas o que é esse saber? Esse saber é mais do que um saber intelectual. Ah, eu li, estudei, vi como é que é. Não, não era isso. Eles tinham que prestar atenção nos detalhes, dar valor àquilo que eles estavam analisando e, super importante, julgar corretamente, conforme a legislação, os mandamentos, a lei do Senhor era indicada. Na verdade, eles faziam exatamente o contrário. Eles incentivavam a corrupção, eles incentivavam a ganância, eles incentivavam a cobiça. Eles, de maneira nenhuma, restauraram à sociedade a sua integridade social de justiça. Eles não só eram indiferentes à justiça, mas também eles torciam os valores morais, porque lembre-se, eram eles que aplicavam a lei, eram eles que julgavam. Então, os pobres passaram a ser objeto nas mãos dos poderosos e ninguém levava em consideração, seja a justiça, seja a misericórdia. Em relação ao pastoreio, o profeta agora faz uma análise, aproximando o agir de um pastor de ovelhas com aqueles que estavam à frente do povo. Interessante que Ezequiel também usa essa figura de pastor e ovelhas há uns quase 100 anos depois. E é interessante que Jesus, quando vem ao mundo e dá a sua palavra, explica a lei, ele acaba usando esta mesma figura, dizendo que ele era o pastor e que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ora, não era isso que estava acontecendo aqui. Miqueias diz que os pastores não cuidavam das ovelhas, que os pastores não davam a vida pelas suas ovelhas. Os pastores não só tosquiavam as ovelhas, como é normal e comum fazer a tosquia, retirar a lã das ovelhas, mas também aproveitavam-se dela e as comiam.
Então, o juízo de Deus, ele iria cair exatamente sobre essas pessoas. Iria cair sobre elas exatamente porque elas não estavam fazendo o mínimo que era obrigação deles fazer. Eles estavam julgando erradamente o caráter de Deus, dizendo que tudo ia bem, quando nada ia bem. O coração deste povo era duro, eles eram egoístas, cobiçosos, né? Eles queriam se dar bem. Mas o juízo de Deus ia cair sobre eles. Ia cair sobre eles e iria cair sobre a cidade de Jerusalém. Jerusalém vai cair, o templo vai ser destruído, a cidade vai ser destruída. E o que é pior, todas estas pessoas ficando sem esse auxílio do Senhor, eles estariam nas mãos dos seus captores. Eles iriam ser levados para o cativeiro. E aí, no futuro, quando eles estivessem sendo julgados, eles vão clamar por justiça. Só que agora, nesse momento, eles não estão observando a justiça e a misericórdia que os pobres estão pedindo. Eles julgam o caráter de Deus como se fossem eles próprios. Mas o juízo de Deus vai substituir a graça pela justiça. Porque eles não ouviram os pobres, agora eles não serão ouvidos. Quando eles clamarem por misericórdia, será tarde demais. Será tarde demais porque o Senhor lhes deu muitas chances. O Senhor lhes deu muitas oportunidades de tornar atrás ao seu comportamento errado, corrupto, ganancioso, devorando as ovelhas pobres, pequenas, as ovelhas vulneráveis, né? Estas ovelhas que queriam ajuda e que não tiveram, agora os que os tosquearam, devoraram, os que trouxeram tanta injustiça sobre essas ovelhas, eles seriam julgados e eles teriam um tratamento de condenação pela ação que eles fizeram. Ou seja, Deus vai esconder o seu rosto deles. Os profetas não ficavam atrás. O profeta Miqueias também fala sobre aqueles profetas que não eram profetas. Na verdade, eles não eram hereges, eles não estavam pregando heresias, idolatria, mas eles pregavam uma paz quando não havia paz. As ovelhas estavam sendo devoradas. As coisas, os bens estavam sendo dilapidados, sem dó, sem piedade, sem misericórdia. E não havia um profeta de coragem para pregar contra o poderio dos ricos. Não havia um profeta de coragem que, em vez de pregar a paz, pregasse exatamente a verdade da corrupção e da cobiça que estava graçando naquele lugar, que estava sendo espalhado por aquele lugar. Eles pregavam paz, mas não havia paz. Eles pregavam paz porque eles queriam agradar as pessoas, porque eles queriam receber dinheiro. Ora, se a profecia não fosse boa, ninguém lhes pagaria. Então eles estavam recebendo para dar profecias falsas, para acalmar a consciência de um corrupto, de um pecador, de alguém não misericordioso. A paz só viria quando as pessoas se voltassem para Deus, quando as pessoas abandonassem a rebeldia, quando as pessoas fossem obedientes. Então, porque eles eram omissos na sua
obrigação de pregar contra o pecado, Deus lhes daria um castigo. E o castigo será as trevas, ou seja, escuridão. Eles não veriam mais a luz, eles não teriam mais visão. Deus não iria mais revelar a sua vontade para eles, porque eles pregavam errado, porque eles não tinham coragem. Então, eles não teriam mais nada de Deus. O profeta fala em cobrir a boca ou cobrir o bigode. Na verdade, cobrir a boca ou cobrir o bigode é colocar a mão na frente da boca. Isto era um sinal de luto, era um sinal de humilhação, no sentido de que eu não tenho mais nada para falar, eu vou me calar, eu estou de luto, eu estou com vergonha e, portanto, eu não falarei mais nada. E aí, Miqueias diz: olha como vocês são diferentes de mim. Eu ainda tenho a força do poder de Deus. Por que Miqueias tinha esta força do poder de Deus? Seu espírito é forte no Espírito de Deus. É isso que Miqueias está falando. Ele por si não tem força. O seu espírito sozinho não é forte, mas o Espírito de Deus que o animava, que o preenchia, este sim estava enchendo o profeta de justiça, de coragem. Portanto, Miqueias tinha sim coragem, tinha sim fibra para falar a verdade. Amados, olha aqui a diferença de procedimento de um falso profeta para um verdadeiro profeta. Um verdadeiro profeta não tem medo de falar o que precisa ser dito, o que precisa vir à tona. A verdade do que estava acontecendo estava sendo dita por Miqueias. Mas eles, é claro, não entendiam, eles, é claro, não aceitavam. Mas isso não vem ao caso. Por quê? Porque o correto é falar aquilo que o Espírito de Deus estava colocando no espírito do profeta. Porque ele tinha justiça em si, ele tinha coragem em si para falar o que tinha que ser dito. Doesse a quem doesse, ofendesse a quem ofendesse. Melhor ofender um poderoso do que ofender ao Deus Todo-Poderoso. E é óbvio que eles não aceitavam. E por que eles não aceitavam? Porque eles estavam passando por um reavivamento. Eles estavam passando por uma época de bastante riqueza material. Claro, com toda essa corrupção só podia ter mesmo riqueza material. O que eles não viam é que esse reavivamento era parcial. Era um reavivamento sacrificial. Eles apenas estavam observando as regras que diziam respeito à cerimônia, que diziam respeito aos sacrifícios. Eles não estavam obedecendo às regras que diziam respeito à relação entre as pessoas, à dignidade das pessoas, ao respeito das pessoas, à misericórdia às pessoas, à justiça entre as pessoas. Isso eles não estavam observando. E isso também é grave. Também é grave, meu amado. Então, é uma questão que, inclusive nos nossos dias, está acontecendo. Quantos pobres, quantos órfãos, viúvas, quantas pessoas inocentes e quantas pessoas simples estão sofrendo nas mãos dos poderosos. Amados, o nosso Deus está olhando tudo isso
E haverá um momento em que, como houve aquele momento lá atrás, Deus se levantará do trono e Ele próprio aplicará a justiça conforme ela tenha que acontecer. E ele volta, no final do capítulo 3, ele volta a falar contra todos novamente. E contra todos é o grupo inteiro. Está falando dos poderosos civis, daqueles que têm algum poder de governo, príncipes e anciãos, e também profetas e sacerdotes. Ou seja, os três grupos estão de novo sendo mencionados aqui e sendo mencionados de maneira negativa, no sentido de que eles estão fazendo coisa errada. O grupo, então, está sendo dito que ele perverte o direito. Os poderosos que deveriam aplicar o direito, eles estão pervertendo o direito. O que é esse direito que está sendo pervertido? Tudo que é bom, tudo que é reto, tudo que é correto, tudo que está em conformidade com as regras do Senhor. Eles não só odiavam a justiça e a lei, porque a justiça e a lei não lhes faziam ricos, não lhes faziam poderosos. Então, eles pervertiam aquilo que era correto, aquilo que era certo. E eles iam além. Eles pervertiam também os passos que algumas pessoas davam no sentido correto. Por quê? Porque eles queriam cada vez mais riqueza e poder. A riqueza, o luxo, estava sendo construída às custas das terras hereditárias que eram tomadas dos pobres. E isso faz com que as pessoas sofram de tal maneira que até a vida está em perigo. O profeta fala em sangue. E aqui não fica claro se no agir deles eles cometiam assassinatos ou se com este roubo todo, esta perversão toda do direito, fazia com que as pessoas caíssem num estado de penúria de tal forma que eles vinham morrer por fome, por falta de cuidado, por inanição, ou seja, então o sangue deles, isso significa morte, pode ter sido obtida de forma direta por um assassinato ou de forma indireta por tirar todas as condições de vida destas pessoas. Eles tinham um pecado. Eles não eram condenados por idolatria. Eles eram condenados por cobiça, por avareza, por um aspecto aqui material muito forte, porque eles queriam riqueza e poder. Este era o grande pecado que eles apresentavam nessa época. Os sacerdotes, por sua vez, eles tinham a obrigação de ensino, mas em nenhum lugar disse que o ensino tinha que ser pago. Por que o ensino não era pago? Porque quando as pessoas traziam o seu dízimo, elas já estavam trazendo condições para os sacerdotes sobreviverem. Os sacerdotes deviam ensinar gratuitamente, porque eles viviam do dízimo, eles viviam da oferta. Não era assim nesta época. O que eles estavam fazendo era condicionar a sua obrigação a um pagamento. Eu só te ensino se você me pagar. Eu só te ensino, né? Eu só ensino a lei se você me der dinheiro, pagar uma taxa. Então eles estavam fazendo coisa errada, de tal maneira que quem não tinha dinheiro
para ser ensinado. O que acontecia? Não era ensinado e, portanto, não sabia o que estava escrito na lei e as orientações do Senhor. Então, a resposta de Deus a isto tudo foi de destruição. O reavivamento parcial cega as pessoas às exigências morais e éticas, à justiça e à misericórdia. Portanto, a resposta do Senhor é uma destruição. O pecado daquele povo acarretaria um juízo bastante profundo, a destruição total. E aqui ele fala em ferida incurável. A destruição que o profeta está falando aqui é uma destruição até o chão, como acontecia naquela época. Quando alguém ganhava e conquistava uma cidade, eles aravam a terra, a cidade, reduzindo a cidade num entulho aplainado. É isso aqui que Deus está dizendo que vai acontecer com eles. A ferida incurável vai ser condenada, vai ser agora alvo de uma punição. Jerusalém cai em 597 e ela foi destruída em 586. Nós temos um vídeo a respeito da queda de Jerusalém e da destruição do templo, que foi aqui prevista por Miqueias também. Amém, amados? O pecado acarreta juízo. O pecado atrai o juízo e a condenação. Bons estudos.